Muito bem, ouvintes da RCFM, neste momento nós estamos aqui com o Dr. Claudinei Ataíde, que tem uma dica especial para quem está se formando na área do direito e pensa em atuar na advocacia. Ataíde, a gente sabe que o direito ele abrange muitas áreas específicas, né, do direito comum da nossa população, tanto do direito privado quanto público, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam de terminar a faculdade e querem tentar passar na OAB, e a gente sabe que não é tão simples assim. Qual é a dica que você dá para essas pessoas? Olha, Queen, amigos da RC. Queen, primeira questão que a gente tem que falar para os nossos ouvintes, para os estudantes de direito, né, ou as pessoas que almejam também ingressar na área da advocacia, é uma das profissões que eu entendo como uma das mais difíceis. Por quê? Você faz uma faculdade de 5 anos, se forma, e assim que você se forma, você não pode atuar como advogado, né? Você só pode dar aula, fazer algumas coisas muito restritas à profissão, como bacharel. Aí você tem que fazer a OAB. Se você não tirar a sua OAB, não tem como atuar na área. Não tem como atuar na área, né? Você pode trabalhar de assessor, né, de algum advogado, essas coisas assim, mas você não pode atender, você não pode peticionar, você não pode fazer muita coisa relacionada como advogado. Aí, depois que você batalha, passa na OAB, escolhe uma matéria que você se identifica para fazer a segunda fase da OAB, né, que a OAB é concorrer você contra você mesmo. Correto. Né? Você está prestando a OAB, você sabe que é você contra você. Aí você escolhe uma área que você se identifica, e nessa área que você se identifica já é praticamente um estudo que você faz, como se fosse uma especialização para começar a atuar já com uma informação melhor daquela matéria. Né? Vamos supor, eu fiz a OAB de tributário, então eu já tenho uma noção já de tributário para atuar nessa área. E você aprende muita coisa, você aprende as peças, você aprende, né, as leis. Então, você fez administrativo, então você já conheceu muita coisa do direito administrativo. Acaba tendo um pouco de noção a mais. Um pouco de noção. Feito isso, o que a gente muitas vezes vê? Tem gente que não passa na OAB, começa a ter um bloqueio com relação a isso. E você começa a perceber, Ataíde, que inclusive a pessoa ela tem aquela noção, ela tem uma facilidade muito grande de interpretação, porém quando chega na prova lá, ali, isso, a parte psicológica da pessoa é muito afetada, é muito esquisito isso, porque a OAB ela não é uma coisa que você tem que ficar em primeiro, em segundo e terceiro. É você atingir a pontuação necessária que você é aprovado, né? Você tirar a sua carteirinha. E a pessoa muitas vezes tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí desiste, né? E fica lá com uma faculdade que levou 5 anos para se formar e que não serve para praticamente nada, né? Então é uma questão muito assim complicada essa questão da OAB. Então a parte psíquica ela também tem que ser psicológica, ela também tem que ser trabalhada nesse momento de você fazer a prova. E é uma prova que não são 5 alternativas, são 4 alternativas. Sim. Não é uma questão assim, você tem que acertar 50% da prova, na primeira fase. Aí, então são coisas assim que você tem que ir na prova relaxado. Ou seja, a pessoa tem que estar com o psicológico preparado, sem contar o tempo de estudo, né? Sim. Para conseguir chegar ali e fazer a prova. Isso. A primeira fase, eu acredito assim, é uma fase bem mais tranquila, apesar de ter muitas matérias, né? Que são praticamente todas as matérias, agora aumentou algumas, mas é uma coisa simples porque é de múltipla escolha. Você mais ou menos tem uma noção já do que fazer, então você faz uma prova mais tranquila que você tem que acertar 40 questões. Mas 40 questões para 80, né, que é o total, 50% da prova. E é complicado. Muito. Né? Principalmente quando você acerta 39, né? Você fica ali, daí você torce para anular alguma questão. Então tudo isso
é essa fase da OAB. Você é a favor dessa prova, Thaís? Sou a favor. É a favor da prova. Eu sou a favor porque hoje a gente tem uma gama muito grande de faculdades espalhadas aí para o Brasil todo. Muitas vezes, um profissional que não está realmente qualificado, não está preparado isso, para atuar como advogado, ele vai e faz algo errado no processo. Aquela pessoa, ela não pode, ela perdeu aquele processo, perdeu aquele direito, ela não consegue entrar novamente. Correto. Né? Então, a chance é uma chance que ela tem. Se o profissional vai lá e erra no processo dela, ela perdeu aquela chance. Daí não tem como ela falar para o juiz depois entrar novamente, falar assim, foi errado o que o advogado fez. Não tem isso. Isso pode prejudicar a vida de uma pessoa, de um ser humano. Com certeza. Né? Você pega hoje uma pessoa, muitas vezes vai atuar na área criminal. O cara pode ser libertado porque não tem provas consistentes nos autos, não tem nada. Pega muitas, vamos supor, um advogado ruim que não tirou a OAB, que não tirou nada nessa suposição sua. O cara vai ficar preso, porque o cara fez uma defesa ruim, fraca, não técnica, então ferrou a vida da pessoa. Eu coloco na balança que a advocacia é igual à medicina, onde o profissional ele não pode errar, não pode perder o prazo. O profissional da medicina não pode dar uma injeção errada, não pode operar errado. Então esses dois profissionais eles mexem com a vida das pessoas. Então é uma profissão muito séria, uma profissão que você tem que levar com toda a responsabilidade para fazer isso. Pode falar. Se você tiver que dar uma dica para quem está pensando em fazer a OAB, então, a pessoa preparar o psicológico e estudar muito. E estudar. Isso, principalmente para a segunda fase. A segunda fase tem que estudar. Eu fiz 2 vezes, eu fiz várias vezes a segunda fase, né, quando eu fui tirar, e assim, eu pensei que dava para levar a segunda fase sem estudar. Não dá. Você tem que estudar e estudar bastante. Você tem que tirar esses 40 dias, que é do resultado da primeira fase até a segunda fase, largar tudo que você tem e estudar. E daí quando você tira a sua carteirinha, que tem daí depois, você vai lá na OAB ou pelo site, preenche o formulário, faz a solicitação para você fazer o juramento, aí você pega aquela famosa carteirinha vermelha, né? Tão sonhada carteirinha vermelha. Então isso, o que acontece? Tá virando um podcast isso daqui, né? Então, o que acontece? Aí, você não pode esquecer também, tem muitas pessoas que se tornam advogado e parece que incorpora uma superioridade, né? Agora eu sou advogado. Isso acontece muito, né? Então, aí a pessoa se investe numa coisa que, cara, não atrai cliente, as pessoas não gostam de pessoas arrogantes. Com certeza. Não gostam, então, quando você começa a atuar como advogado, você tem que ser parceiro das pessoas que você atende. Você tem que ser uma pessoa que realmente seja humano com aquelas pessoas que vão ser seus clientes. Então essa dica aí que a gente vai falando, tem muita coisa para desenrolar, vamos finalizar. Isso, vamos finalizar até o momento que você pegou a sua carteirinha. Depois a gente faz um outro, né? Nessa sequência aí do primeiro ano de advocacia, como é que funciona. Eu sou um advogado novo, porém em pouco tempo eu consegui conquistar um espaço, graças a Deus, um espaço grande na advocacia. Então eu quero transmitir isso para todos os nossos amigos aí, para os nossos companheiros novos advogados e futuros advogados. Com certeza. Semana que vem nós vamos trazer mais novidades com o Dr. Claudinei Ataíde. Um abraço a todos.